Oi pessoal, aqui é a Maíra. Esse é mais um vídeo do Agosto Indígena Lit. E hoje a gente vai falar de recomendações que vocês me pedem muito, que são livros indígenas de fantasia, ficção científica e terror. Uma coisa que sempre me perguntam é se existe livro de autor indígena, que seja de fantasia, que seja de ficção científica, que seja de terror. E a resposta é sim! Como eu já expliquei aqui no ano passado, aqui no Brasil a gente, apesar de já ter uma expressiva quantidade de autores indígenas escrevendo há muitos anos, assim, escreveram já muitos livros, ainda é um pouco recente, porque a autoria indígena aqui no Brasil só pôde realmente iniciar na década de 90 por conta da Constituição de 88. Não quer dizer que indígenas não escrevessem antes, tá, gente? Mas isso explica também porque é mais fácil a gente achar autores indígenas escrevendo de diversos gêneros no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, do que aqui no Brasil. Bom, o primeiro que eu vou recomendar aqui é de uma autora que eu já falei bastante, tanto aqui no canal quanto no meu Instagram, que é a Rebecca Roanhorse. E vai ter um vídeo especial falando sobre ela, sobre os livros dela. Tem uma resenha que eu fiz no livro dela no passado, que é o Trail of Lightning. Eu vou deixar linkado aqui para vocês lá assistir. Eu falei no Abril Indígena. E ela é uma autora que escreve ficção científica e fantasia. E ela já ganhou muitos prêmios e foi indicada a outros. Hugo, Nébula, Locus também. Então ela é uma autora indígena muito reconhecida no mercado. Ela também está trabalhando com a Marvel agora para escrever quadrinhos com personagens indígenas também. Então é uma autora que eu acho que super vale a pena conferir e que merece muito ser publicada aqui no Brasil, algo que eu vou falar mais lá no outro vídeo. Black Sun foi o último livro que eu li dela e ele é um livro incrível, é uma série, eu acredito que é uma trilogia. Por enquanto só foi publicado o primeiro, mas ele conta a história de 3 personagens e um eclipse que tá vindo e vai ser um marco nesse universo de mudanças muito fortes. Então a gente tem uma personagem que ela é meio que uma pirata e ela tem uma magia de se comunicar com o mar. A gente tem um outro personagem que ele tem uma conexão com os pássaros e ele é meio que um profeta e ele que vai ser responsável por essa grande transformação que vai acontecer no eclipse. E a gente tem uma outra personagem que ela fazia parte de um povo e ela acabou se afastando dele para se juntar meio que a como se fosse uma igreja, assim, né? Que é grande responsável por oprimir muitas das expressões culturais daqueles povos. E a ideia é que essa história toda está se passando no nosso continente se ele nunca tivesse sido invadido, sabe? E é realmente incrível, os personagens são maravilhosos. Foi uma leitura, assim, que eu não queria que acabasse, sabe? Realmente, é o meu xodózinho esse livro. Com certeza o meu favorito dela. Por enquanto, ainda nenhuma editora anunciou o lançamento dele, mas eu espero muito que ele venha a ser lançado no Brasil. Mas, pra quem gosta de terror, a gente tem autor nacional, sim, escrevendo livros assustadores, que é Mapinguari, O Senhor dos Ossos, do Yaguaré Yaman. O Yaguaré, ele escreve muito, ele tem muitos livros publicados e ele é do povo Maraguá, que tem muitas histórias de assombrar, né? Então tem muitas histórias sinistras, assim, monstros bem perturbadores. E eu adorei essa leitura, assim, porque é tão diferente e é tão sinistro. Sério, é um livro muito legal. Ele tá um pouco difícil de acessar pra comprar ele, mas tem um outro livro do Yaguaré que tá até no Kindle Unlimited que eu vou falar logo mais. Outro livro também mais assustador que eu falei no ano passado é A Cabeça Rolante e Outras Histórias de Arrepiar, eu acho, do Daniel Munduruku. Esse livro realmente me arrepiou. Teve umas... Nossa, eu acho que principalmente a história da caveira rolante, que essa eu achei muito tensa. E, olha, eu leio bastante coisa de terror, né? Então, assim, pra me assustar, tem que ser sinistro. É uma história curtinha. Esse livro é fácil de encontrar. E ele também é todo ilustrado, super bonito, então vale a pena a leitura. Outro autor indígena que eu falo pra caramba aqui no meu canal, falei no meu Instagram também, e eu espero muito que seja publicado aqui no Brasil, não vejo a hora, gente, ele devia ser publicado aqui no Brasil, que é o Stephen Graham Jones, com The Only Good Indians. Esse livro conta a história de um grupo de amigos indígenas, Blackfeet, que resolvem caçar de forma exagerada numa área protegida pelo povo deles. E 10 anos depois, isso vem atormentá-los. E ele é escrito de maneira... Ele é mais horror, ele tem uma coisa de gore, assim, sabe? E ele
é construído de uma maneira que você fica tenso o tempo inteiro e ele termina de forma genial. Esse livro é incrível, assim. Se eu fosse capaz de publicar, eu já teria publicado esse livro, então eu espero que alguma editora aqui no Brasil publique ele logo. O outro aqui da lista é outro livro do Yaguaré Yaman que eu falei aqui, que é O Povo das Histórias de Assombração, né, que são os Maraguá. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, também dá para comprar físico se você quiser. E ele também tem essas histórias aí, que são histórias contadas pelos contadores de história do povo Maraguá. Então é muito interessante, assim, esse relacionamento com essas histórias de terror, né? Eu acho isso incrível. E são todas através do ponto de vista desse povo. Então eu acho que é uma forma também de você conhecer, né, o que assusta. É muito bom também, recomendo a leitura. E mais um gringo que eu acho que tem grande chance de ser publicado aqui no Brasil, porque também foi muito premiado. Eu acho que ele ganhou o Locus agora, ou Nebula, uma coisa assim, que é o Ella Soul, da Darcy Little Badger. Ele é um livro jovem adulto de uma menina que vai investigar a morte de um primo e ela interage com seres sobrenaturais. Eu acho que é a primeira vez que eu leio de indígenas interagindo com vampiros, que não é Crepúsculo, né? Ou seja, é melhor porque, no caso, é escrito por indígenas, então não tem racismo. E é realmente uma leitura instigante, que eu me diverti muito lendo. E por último, vou colocar aqui o meu livrinho Realismo Mágico, que encontramos nas chamas, que também tem uma protagonista indígena. E ele fala de uma mulher que precisa voltar na casa dos tios dela, onde ela passou um período durante a infância. E lá ela vai misturando a memória, lembranças e fantasias para lidar com o que aconteceu naquela casa. Ele não tá no Kindle Unlimited, mas ele é uma novela, tá super baratinho, vou deixar o link aqui caso vocês queiram conferir. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, se alguém perguntar pra vocês se existe livro indígena de ficção especulativa, você já pode enviar esse vídeo pras pessoas. Não deixe de apoiar também a causa indígena com as vaquinhas, elas estão todas linkadas lá no meu primeiro vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês darem uma olhadinha também. E se você quiser mais livros além do Agosto Indígena Elite, também tem a playlist com 30 vídeos do Abril Indígena Elite pra você ver mais recomendações. É isso, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.